Então sejam todos muito bem-vindos, a nossa alegria em mais uma reunião, mais um encontro. Minha saudação a todos vocês, agradeço os cumprimentos, as mensagens, as boas vibrações que me enviam. É muito bom poder receber esse carinho de todos vocês, essa força, essa boa energia. Que tanto nos ajuda na nossa caminhada. Também desejo poder apresentar aqui algumas palavras, né, que possam trazer a todos vocês também todo o bem que vocês me transmitem aqui nas lives, nas palestras, em nossos encontros, no Grupo Esperança, nas palestras que realizamos em outros locais, como ontem lá no Grupo Esperança, onde nos reunimos no chá beneficente na Escola Santa Marinda. Foi realmente um encontro maravilhoso, tinha bastante gente das lives ali. Quero agradecer a todos que puderam comparecer, que contribuíram, né, para a manutenção dos trabalhos do Grupo Esperança e fizeram, né, uma tarde muito boa, muita alegria, muita música, muitos sorteios, muita solidariedade, interação positiva. Então, foi um momento muito bom, muito agradável. Estamos com os irmãos aqui de Porto Alegre, Niterói, Caruaru, no Pernambuco, Friburgo, no Rio de Janeiro também, Cataguases, em Minas, Lagoa da Prata, também em Minas, Belo Horizonte, Franca, Ibiúna, aqui em São Paulo, né? Recife, Florianópolis também, estamos aqui com irmãos de Santa Catarina, Itapetininga, também no interior de São Paulo, Campinas, Itu, e também temos irmãos e irmãs que estão nos sintonizando de Portugal, na cidade do Porto. Também sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa reunião. Estamos já preparando a nossa água para a fluidificação. Quem desejar pode colocar o seu copo, o seu vasilhame, a sua garrafinha, né, para cada um que deseja, né? E nós vamos tomando durante a semana 3 goles ao dia, 3 vezes ao dia, né? Sempre com uma prece, uma mentalização positiva, para o nosso equilíbrio espiritual. Muito bem, então, vamos dar início aqui à nossa reunião. Levando a Deus as nossas preces, buscando o apoio celeste, a força divina, a integração com o nosso Deus de amor e de bondade,
que possa nos auxiliar, abençoar o nosso encontro, trazendo para nós aquilo que estamos necessitados no presente momento. A inspiração divina, a força, a paciência, o auxílio para as nossas enfermidades, a assistência espiritual para os problemas que nos afligem, as boas energias. Tudo isso, nós batemos as portas do céu e essas portas sempre se abrem. Sempre somos amparados pela misericórdia divina. E Deus envia seus missionários, seus mensageiros. Permite que Jesus esteja conosco. Nossa Mãe Maria Santíssima, os espíritos de luz, nossos anjos de guarda, nossos protetores espirituais, nossos afetos desencarnados que nos amam, que nos acompanham a trajetória aqui na Terra, nos envolvem no amor profundo, na paz duradoura, na confiança, na certeza do amparo divino para a nossa caminhada. E assim, todos juntos, unidos, vamos orar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair ante as tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem-vindos aos companheiros que ainda estão chegando, né? Entrem, sentem-se, fiquem à vontade. A mesa está posta, né? O banquete espiritual está posto à mesa para que a gente se alimente, né? Se alimente espiritualmente. Tão ou mais importante do que a alimentação do corpo. Né? O corpo que não se alimenta, ele também enfraquece, né?
pode inclusive morrer. A alma também que não se alimenta das coisas do alto, de espiritualidade, ela também definha, né? Ela fica anêmica, fica fraca. E muitas vezes não resiste às tempestades da vida, às dificuldades, age sem a inspiração divina, toma caminhos muitas vezes equivocados, sente-se desamparada. Então, eu reputo que esses nossos momentos e outros, né, em que a gente se alimenta espiritualmente também, com a oração, com a leitura de obras que nos trazem essa inspiração divina, sejam elas de que religião forem, a prática do bem, a frequência ao templo religioso da nossa fé, tudo isto é alimentação espiritual, é fortalecimento da alma, tão importante. Muito bem, nós estamos na chamada, né, segundo a terminologia católica, na Semana Santa, né? Nós estamos relembrando aqui a paixão de Cristo. Estamos nos aproximando, né, da Páscoa, né? Então, essa semana em que a gente lembra o que se denominou da paixão de Cristo, que significa os últimos dias da presença física de Jesus aqui na Terra, né? Que foram dias de sofrimento, dias de muita aflição, dores, que culminaram com a crucificação de Jesus, mas que terminaram com a sua ressurreição, né? Entendida aqui ressurreição como a, a vida, né? O espírito que venceu a morte, né? Então Jesus aparece, se materializa em espírito na nossa visão espírita, né? Para os católicos, ele ressuscita no próprio corpo, mas isso é uma questão de menor importância, né? O que é mais importante é a aparição do Cristo, dizendo, né, eu venci a morte, eu estou aqui, mostrando que a vida sempre prossegue. Então, nós vamos retomar alguns desses episódios, né, fazer ligeiros comentários sobre o que aconteceu nesses últimos dias, né, os significados mais importantes, as lições, né, mais tocantes que Jesus nos deixou, né, como talvez as suas últimas lições aqui, né, aquilo que ele quis frisar enfaticamente, né, sobre nós, né, para nós. Então, nós vamos começar, né, refletindo, talvez, né, começando pela a última ceia, né, onde Jesus se reúne com os seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos ali, para o último encontro dele. Claro, o último encontro significa naquela experiência física, carnal, né? Porque Jesus nunca deixou de nos encontrar, de nos procurar, de estar conosco. Mas, naquele contexto de experiência física de Jesus, ele reuniu os 12 para, né, aquele encontro como um preparativo da Páscoa, né? Mas, sobretudo, para deixar ali registrado, né, lições muito importantes.
Então, ele quis se reunir como uma espécie, né, de uma preparação para aquilo que viria nos dias seguintes, da sua prisão, da sua crucificação e da sua ressurreição. Foram momentos fortes, momentos dolorosos, momentos de angústia, de aflição, mas que culminam com momentos de uma alegria transcendente, não é? Então, começando então ali pela última ceia, em que ele reúne os 12, né? Acho muito interessante que mesmo Jesus já sabendo, antevendo os fatos graves que lhe iriam acontecer, e ao invés de ele se isolar, não, ele se reúne com os discípulos. Ele faz questão de estar junto, né? Há um ensinamento importante aí, né? Que a gente não deve se isolar quando nós estamos passando por dificuldades. Devemos buscar a companhia dos amigos, dos familiares, daqueles que nos querem bem. E Jesus, naquela última ceia, né, ele, de alguma forma, né, ele, aquela passagem onde que ele parte o pão, né, ele faz a partilha do pão e diz: isto é o meu corpo, é uma simbologia, né, querendo dizer para nós que ele estaria conosco, que o pão deveria ser partilhado. Ele não deu pão só para um ou para outro, ou ficou com todo o pão, não, ele partilhou, ele dividiu, né, reafirmando tudo aquilo que ele fez, né, em sua vida, né, e nos estimulando a fazer isto, né, fazer isto em minha memória. E a mesma coisa ele fala do vinho, né? Isto é o meu sangue, novamente uma linguagem simbólica, a dizer para nós: olha, eu estou dando a minha vida por vocês. Eu os amo de tal forma, de tal maneira, que por aquilo que eu vim ensinar a vocês, eu estou dando a minha vida. Eu sei que as pessoas não vão entender esta minha lógica do amor, da partilha, da solidariedade, da igualdade. E elas vão ficar tão enfurecidas por isto que vão me matar. Mas eu estou disposto. Eu estou pagando o preço e quero deixar a vocês este ensinamento. Somos todos irmãos sentados à mesma mesa. E eu dou a minha vida pela felicidade de vocês. Façam isso mesmo. E ao final desta ceia, ele ainda dá uma outra lição mais contundente e forte, né? Em que ele pede lá uma bacia, uma toalha, e ele vai lavar os pés dos discípulos. O Pedro, né, ficou realmente horrorizado, não quis, né?
que Jesus se submetesse, né, se humilhasse na visão do Pedro. E Jesus repreendeu Pedro. Não, Pedro, eu vim aqui deixar uma missão. Eu estou aqui para servir. Olha que ensinamento tão forte, né? Eu estou aqui para servir. Embora, né, ou mesmo ele sendo o espírito que nós acreditamos ser de uma elevação suprema para os padrões aqui da Terra, ele diz que não veio para ser servido. Ele veio para servir. Novamente, Jesus aí inverte a lógica, né? A lógica do mundo. A lógica do mundo é ser servido. A gente quer ser servido, não é? A gente quer que os outros nos dê o pão, nos dê o vinho, mas a gente não quer partilhar o pão, não quer dividir, compartilhar o vinho. A gente quer receber, não quer dar. A gente quer ser muitas vezes feliz sozinho. E a gente quer ser servido. A gente quer um lugar de destaque. A gente quer a honra, a gente quer a glória. A gente quer muitas vezes o poder, a situação de mando, a situação de superioridade. Não é o que é orgulho, senão essa sensação de que somos superiores aos outros, somos melhores do que os outros. Somos mais importantes do que os outros. E aquele que era importante, de fato, se fez desimportante. Aquele que era grande se fez pequeno. Aquele que era o maior se fez o menor. Aquele que era poderoso se fez servo. E Jesus disse: quem quiser me seguir, que faça o mesmo. Olha que lição contundente que Jesus quis deixar para nós, né? Será que a gente está carregando aquele recipiente para lavar os pés dos outros? Será que a gente está carregando aquela toalhinha que nem Jesus fez? Claro, nessa simbologia, né? De servir, de ajudar, de cooperar, de não se colocar numa situação de superioridade. Será que a minha vida serve para quê? Será que a nossa vida serve só para nós? Só para minha família biológica? Eu lembro de algumas mensagens que Chico Xavier psicografou de entes desencarnados, mensagens para os filhos, sobretudo de jovens que desencarnaram ainda em tenra idade, com
na flor da idade, vamos assim dizer. E um deles falou, eu lembro o espírito do Vadi, ele falava assim para o pai: pai, você, né, se dedicava para mim, para os meus estudos, me deu do bom e do melhor. Por que você também não pode empregar agora esse dinheiro que você se dedicaria a mim, para a minha educação, para o meu bem-estar, você poder ajudar a jovens que não têm condições, que não tiveram um pai que eu tive como você? Veja o Espírito mandando, falando para a gente raciocinar em termos mais amplos. Eles também são teus filhos, pai. Claro, não são filhos da carne, não são filhos biológicos, mas são filhos espirituais, são irmãos espirituais. Somos todos irmãos. A quem devemos ajudar, servir, socorrer, amparar. Então, esta é uma mensagem muito forte que vale a pena a gente, nessa semana de reflexão, não é só uma semana para a gente comer ovo de Páscoa ou bacalhau, não é? Ou comer o peixe, ou sei lá, o prato preferido de cada um. Mas é uma semana, sobretudo, com um sentido, né, de reflexão, de a gente parar, para a gente pensar. Os feriados que teremos por aí, né, são necessários para isso, não é só para a gente viajar e se divertir. Não que isso seja condenável, mas a essência é outra. Você pode até viajar, mas não perca, né? Não percamos esse foco principal desses dias, não é só o cultuar, não é só o se lembrar, não é só dizer, nossa, Jesus sofreu, né? Mas e aí, né? Qual é a minha, o que a mensagem dele de alguma forma quis dizer para mim, está querendo dizer para mim, né? Como é que eu estou levando a minha vida de partilha, minha vida de serviço ao mundo em que eu vivo, à comunidade que eu estou inserido, além das minhas fronteiras biológicas. Como é que eu posso modificar um pouco isso? Como é que eu posso alargar um pouco mais, né, essas possibilidades de servir, de ajudar? Existem tantas maneiras, tantas formas, tantas instituições. Essa semana, deparei, por exemplo, com uma instituição, e nosso amigo César Said Braga, no Rio de Janeiro, ele dirige uma instituição benemérita, a Escola Joana de Ângeles, e ele está fazendo uma campanha ali, olha, nós temos aqui 200 crianças e não temos recursos para dar material, uniforme escolar para eles. Aí a gente pensa, né, no primeiro momento, bom, não é filho meu, né? Não é da minha família, não tenho nada a ver com isso. Se fosse um filho meu, eu compraria. Se fosse um filho meu, eu ajudaria.
Se fosse uma pessoa conhecida minha, um grande amigo, eu talvez ajudasse. Mas são todos da nossa família, e é isso que Jesus nos propõe. É isso que ele fez, sobretudo. Jesus, você acha que não entraria nessa campanha lá da Escola Joana de Ângeles? Eu acho que é em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Vamos ver se tem alguém aí da live que possa confirmar isso, né? São nossos irmãos de humanidade. Servir é isto. Né? Mas eu posso servir de tantas outras maneiras, né? Um conselho, uma palavra, não é isto? Uma oração, um favor, um pequeno gesto, uma delicadeza. Celebrar a Semana Santa é pensar nessas coisas. Depois nós vamos vendo Jesus para, depois que termina, né, ele convida os discípulos dele para ir ao Monte das Oliveiras. Veja, Jesus não quer ir sozinho. Ele sabia que a prisão dele já estava prestes a se consumar. E vão todos para lá. E lá no Monte das Oliveiras, ele se retira num canto, convida 3 dos discípulos, o João, o Pedro e o Mateus, se não me falha a memória. Convida os 3 para orarem com ele. Olha que bonito de Jesus. Vem orar comigo. Ele sabia que já algumas horas todo aquele sofrimento físico dele ia passar. E os 3 que foram com ele, sabe o que acabou acontecendo com eles? Eles dormiram. Acho que comeram muito, né? E acabaram dormindo. Aí depois Jesus os acordou e falou: puxa vida, pedi para vocês estarem comigo nesta hora tão difícil para mim, vocês estão dormindo. Trazendo isso para hoje, né? Eu me pergunto se a gente talvez ainda não está dormindo, né? Simbolicamente. O mundo está como está, porque a gente está dormindo para a mensagem do amor que Jesus trouxe. Vocês não acham, gente? Nós estamos, por exemplo, diante de uma crise climática seríssima. Muitos estudiosos estão falando que se a coisa continuar como está hoje, talvez a vida no planeta Terra, como nós a temos hoje, daqui a 30 anos, por exemplo, talvez não seja mais possível. Nós não estamos dormindo.
Tantas e tantas pessoas morrendo de fome, estamos dormindo. Tantas pessoas excluídas. Menosprezadas. Estamos dormindo. Tantas guerras, tantos conflitos, não só entre países, mas guerras que nós promovemos também, né? A gente faz as nossas guerrinhas, né? A gente solta os nossos tiros, né? A gente promove muitas confusões, contendas, disputas, inveja, cobiça, maledicência, arrogância, jogos de poder, brigas no trânsito. Estamos fazendo coisas que estão conspirando contra a nossa própria vida. Jesus talvez dissesse para nós hoje: vocês estão dormindo nesta hora grave. Depois Jesus é preso. E aí nós sabemos, né, todo o martírio físico que ele sofreu, o deboche, as ironias, as agressões físicas, até ser levado à cruz. Colocaram nele aquela coroa de espinhos. Você imaginou que é uma coroa de espinhos? Outro dia eu fui pegar uma rosa lá no Grupo Esperança, né, e tinha um espinho lá que a gente não tirou. Eu dei uma espetadinha assim no espinho. Aquilo já me... Aí eu me lembrei, meu Deus, e uma coroa de espinhos? Então Jesus, que era o rei solar da espiritualidade, a única coroa que ele teve foi de espinhos. E a gente está louco por uma coroa, né, de ouro, uma coroa de diamantes, uma coroa de poder, coroa de vaidade, de superioridade. Coroa de ego. Foi açoitado, pregos nas mãos, nos pés. Pediu água, que ele estava com sede, deram uma bebida, deram um fel, uma bebida amarga. Ele ainda não revidou e pediu a Deus que perdoasse aquelas pessoas porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Que lição! Olha, nossa, que lição! Conseguiu perdoar ainda. Morreu de braços abertos. E nós, muitas vezes, cristãos, estamos de braços fechados, né? Não estamos recebendo as pessoas, não estamos perdoando as pessoas, não estamos compreendendo as pessoas porque pensam diferente, têm opinião diferente, porque têm religião diferente. Não é assim que o discípulo do Cristo deve agir. Temos que abrir os braços. Aceitação.
amor, afeto, sem preconceito, sem julgamento, entendendo, tendo compaixão das pessoas. Isso é Páscoa. E essa semana termina, então, né, com a ressurreição dele, quando ele aparece primeiramente a Maria Madalena, que vai visitá-lo no túmulo, e no túmulo não encontra mais ninguém, encontra mais o corpo dele, e ele aparece a ela, depois aparece a outros discípulos, outros seguidores, e enfim aparece a todos os seus discípulos, mostrando que o que ficou na cruz foi o corpo. Da mesma forma que quando nós vamos a um velório, ali está apenas o corpo, o espírito sobrevive. O espírito é imortal. E aí então a mensagem dele, que todo mundo achou que com a crucificação dele, a mensagem dele ia desaparecer, né? Os rabinos religiosos que então tramaram toda a morte de Jesus, né? O Império Romano, acharam que estavam agora livres de Jesus. Ao contrário, a mensagem dele explodiu, a mensagem dele cresceu, a mensagem dele se espalhou pelo mundo e hoje, mais de 2000 anos, nós estamos aqui falando dele. Sem talvez muitas vezes entendê-lo ainda. Temos o Cristo nos lábios, mas ainda muitas vezes distante do nosso coração. Então que a nossa Páscoa seja uma Páscoa com Jesus. Porque ele disse que era o pão da vida, que era a luz do mundo, que era o caminho. Então, com Jesus, a gente não vai morrer de fome espiritual. A gente vai saber que ele é o caminho, que ele é vida. E não vamos dormir mais, né? Ou a gente acorda para essa mensagem, ou a gente ainda vai ter que passar por muitas dores. Então que nessa Páscoa, esse Cristo a gente pode deixar ele renascer em nós. Páscoa é renascimento, é vida, é amor, é solidariedade, é alegria, é serviço. E assim a nossa vida se ilumina. Bem, falei muito, né? Vamos agora para as nossas orações. Nós vamos pedir, então, pensar nesse Cristo que passou, deixou essas mensagens tão maravilhosas, sublimes ensinamentos, água que nos sedenta a sede de vida, pão que sacia a nossa fome espiritual. E vamos pedir a Ele que Ele possa estar conosco, como de fato tem estado, mas que a gente possa também estar com Ele,
Que essa Páscoa, Mestre, possa ser um tempo em que nos aproximemos mais de Ti. Estejamos mais de joelhos, servindo como Tu esteves. Possamos mais repartir o pão, com os mais necessitados, como o Senhor o fez. Possamos enxergar em cada ser humano um irmão, uma irmã, como também São Francisco exemplificou. Cura nossa visão, Jesus, ainda tão materializada, tão pequena, tão cega, que às vezes não consegue enxergar um palmo diante do nosso nariz. Nos ajuda em nosso sofrimento, em nossos momentos em que nós nos sentimos também na cruz. Nos ajude a pensar que a cruz é libertação, que o problema é muitas vezes um instante da elevação, da purificação, do encontrar uma visão superior da vida. E que depois de toda a dor vem um dia novo, um dia melhor. Mas que a gente saia da nossa cruz mais libertos de todo mal, de toda visão estreita da vida, de toda negatividade, de toda possessividade, de todo egoísmo, de toda ganância, de todo materialismo. E ressuscite em nosso coração, Jesus. Apareça para nós como apareceu a Maria, aos discípulos de Emaús. E apareça em nosso coração, em nossa mente, em nossa visão espiritual. Que nos ensine que a vida sempre vence a morte. Que a vida sempre continua. Que aquele que mais ama é aquele que é verdadeiramente feliz. E pedimos perdão, Jesus, por tanto mal que muitas vezes praticamos. Nós ainda não sabemos muitas vezes o que estamos fazendo. Perdoe a nossa ignorância. Abençoa, Jesus, a todos os irmãos que estão aqui participando conosco. Os que estão sofrendo, os que estão enfermos, os que estão desesperados, os que estão aflitos, agoniados, os que estão sem pão, sem remédio, sem lar, sem teto, sem ninguém que lhes dê a mão.
e que a gente possa, de alguma forma, ser esse irmão em teu nome, a esses excluídos do caminho. E que tua mãe nos abençoe e nos guarde. Que Maria esteja conosco, nos amparando, nos alimentando, nos socorrendo. Por isso todos nós vibramos e oramos, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores. Rogai, Senhora, por todos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes conosco, por seus lares, suas famílias, suas intenções aqui manifestadas, pelos nomes que aqui foram colocados. E em especial hoje, Senhora, te pedimos o amparo para Gustavo Nistrelli Conte, em São Paulo, para o nosso irmão e amigo Sérgio Luiz Vasques Nunes, no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. E rogamos também, Senhora, as tuas bênçãos de amor por nosso irmão e benfeitor, Divaldo Pereira Franco, em Salvador, Bahia. Acolha todos, Senhor, com vosso divino amor, abençoando também essas águas, que elas sejam portadoras dos vossos eflúvios de paz, que do vosso jardim celestial caiam pétalas das rosas, derramando sobre esses líquidos o bálsamo, o alívio e a cura para as nossas enfermidades do corpo e da alma. Rogai por nós, Mãe Santíssima, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos amigos. Muitas bênçãos recebemos. Queremos convidar a todos que quarta-feira agora estamos aqui no Grupo Espírito Esperança, participando da assistência espiritual, com nossa palestra, e os tratamentos espirituais que são realizados em nossa casa. Quarta-feira agora, que é dia 16, a partir das 19h30, Grupo Esperança já está com as suas portas abertas, Rua Moisés Marques, 1123, na Vila Aricanduva, próxima à estação do metrô Vila Matilde. Se você não puder estar lá na quarta conosco, desejo a você uma excelente semana, uma feliz Páscoa com Jesus e até a nossa próxima segunda-feira, que também é feriado,
mas nós estaremos aqui com as bênçãos e a permissão de Deus. Muita paz a todos.